Alô, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estou chamando o doutor Marcelo. Acho que teve um probleminha nesse sentido. Doutor Marcelo entrou, estou chamando ele para a live. Acho que ele não está conseguindo entrar. Doutor Marcelo, acho que ele não está conseguindo entrar na live. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo por aqui de novo. Aí. Estamos aguardando a conexão do doutor Opa, Marcelo. agora sim. Você sabe Tudo que bem? essas coisas de live, essas coisas de modernidade, né? Tem hora que a gente até se confunde, né, doutor? E com certeza, com certeza. Né? Algumas Desafio aí, pessoas estão, algumas o pessoal pessoas, mais jovem aí, do adolescente, lidam com isso numa velocidade, né? A gente é, vai, às vezes acha assim nossos pais ou avós ou quem quer que seja dificuldade lá para sacar dinheiro no banco, a gente vai passar, né? As mudanças tecnológicas, assim como as novas gerações também, né? Vão chegar seu tempo de as novas tecnologias estarem surgindo e a gente é sempre tem essa. verdade. A hora que a gente passa por essas coisas, a gente pode entender o que eles passam quando eles vão lá, aperta o botão, aperta outro e não consegue tirar o dinheiro, né? É verdade, é verdade. O áudio tá Eu, bom, eu, vocês estão as ouvindo pessoas bem? estão Acho que sim. As pessoas estão começando a entrar, né? Elas estão começando a Sim. entrar na live. Eu acho que a gente podia, né, conversar um pouquinho, se apresentar para as pessoas irem entrando e a gente ir conversando, né? Então, Perfeito, perfeito. eu vou explicar um pouquinho essa questão da Acalanto, né? A Acalanto, ela trabalha com cuidadores, mas ela tem uma preocupação muito grande com a formação dos cuidadores, né? E também a informação das pessoas, né? Então, a Conceição está criando uma questão de psicoeducação, né? E eu acho muito interessante isso, né? Então, a Acalanto, Sim, ela vem trabalhando, né? Então, ela resolveu fazer uma conversa essa semana com vários especialistas. Então, os especialistas vão conversar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre uma série de assuntos relacionados a ao idoso. Né? Eu sim. falo que ontem a gente conversou sobre uma coisa bem interessante, que foi autonomia, que foi um assunto muito legal. E hoje eu acho que tem muito a ver com o que a gente começou a conversar ontem, né? Acho que seu vídeo está parando um pouco. Acho que o vídeo do doutor está parando um pouquinho. Vamos esperar um pouco. Eu vou me apresentando, né? Eu vou me apresentar. Eu sou a Silvia. Falhou um pouco agora. Tudo Um bem. pouquinho, tá? Eu vou me apresentar. Eu sou a Silvia, eu sou psicóloga. Eu Uhum. trabalho atendendo no consultório, né? E eu trabalho também fazendo atendimento no Instituto de Psiquiatria, do IPQ, né? Eu trabalho num ambulatório. Acho que o doutor está falhando um pouquinho. Espera um pouquinho. Não sei se ele está me ouvindo. Pronto. Você está perto da internet? O vídeo dele está falhando um pouquinho. O seu vídeo está falhando um pouquinho. Você está perto da internet? Tô Do perto. Wi-Fi? Isso, tá falhando. Eu não sei se é o meu, o seu também tá falhando para mim. Eu tô perto É, aqui do roteador. isso. Pronto. Agora está Tá, melhor, tá né? melhor, Então melhorou. eu vou falar.
Melhorou. Eu sou a Silvia, sou psicóloga e eu faço um Sim, trabalho no Proter, uma pesquisa para depressão em idoso. Né? E uma sim. das coisas que aconteceu nessa pesquisa, que era uma psicoeducação, foi uma das pessoas que estava fazendo, participando da pesquisa, quando a gente começou a fazer a pesquisa, que foram acho que 4 meses, com psicoeducação, ensinando de como lidar com a depressão. Uma dessas pessoas teve um diagnóstico de demência. Então, teve Uhum. um impacto tão grande no grupo, né? E aí, a Conceição falando sobre os vários temas, a gente falou, vamos falar de demência. Né? Então, a gente vai falar dos Sim, cuidados com pacientes idosos acometidos por demência de uma forma geral e na quarentena também, né? sim, sim, com certeza. É importante falar sobre Então, isso. se você quiser, as pessoas começaram a entrar, se você quiser se apresentar e ir falando um pouco sobre você, a gente vai esperando as pessoas. Tá, perfeito. Eu sou o Dr. Marcelo Canello, sou neurologista, sou especializado em neurologia cognitiva e comportamental pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp. Eu faço parte do grupo de neurologia cognitiva e tenho a honra e o prazer de trabalhar com o professor Paulo Bertolucci, né? Eu faço parte da equipe dele. E a gente tem um grupo muito bacana de acompanhamento, né, de demências. Então a gente tem um grupo já bem consolidado que faz todo esse trabalho, com não só demência, mas alterações cognitivas como um todo. Então a gente faz esse trabalho de acompanhamento e investigação de pacientes com doença de Alzheimer, outros tipos de demência, mas também déficit cognitivo pode ser uma dificuldade de aprendizado. Por exemplo, a pessoa que resolve fazer uma segunda faculdade, não tem dificuldade, às vezes, de acompanhar tudo. E outras coisas que também que podem ocasionar dificuldade de aprendizado, né? Então, na verdade, o universo é muito amplo. E eu sei que hoje talvez o foco é por causa da quarentena, a gente até entrou em contato, né? Conversei com a Silvia É. inicialmente, da gente abordar bastante a questão da quem tem pacientes idosos em casa, que podem estar iniciando talvez um processo talvez de declínio cognitivo. Antigamente era até chamado de demência senil. Ah, senilidade, meu avô, meu pai está ficando esclerosado. Hoje os termos não são Isso. exatamente esses. A gente acaba falando isso de uma forma leiga, mas assim, é o que a gente chamava antigamente de tá esclerosado. Na verdade, assim, podem ser N coisas, né? Lógico que todo mundo lembra aí inicialmente da doença de Alzheimer, que é a principal demência hoje no mundo, né? Que acomete a principal doença neurodegenerativa depois dos 65 anos de idade, é a doença de Alzheimer. Mas temos N outras, algumas inclusive que são reversíveis. Então é sempre importante a gente estar atento a isso. Né? Lógico que isso, para isso precisa de um exame, uma consulta com um especialista, de preferência, né, um neurologista ou algum outro médico da área de mental, às vezes o psiquiatra ou geriatra, mas que tenha foco na área de neurologia cognitiva. Né? Que não é Uhum. todo neurologista, não é todo psiquiatra e não é todo geriatra que trabalha especificamente com essa área, né, de cognição e comportamento. Eu sou especializada em terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que é maravilhoso. Então, nós temos essa questão da paixão pela parte da questão Sim, cognitiva e tudo mais. Porque é muito importante. Eu acho que você falou uma coisa assim, antigamente as pessoas falavam, né? Ah, tá esclerosado. Ah, e usa isso ainda como um jargão de alguma forma hoje, né? sim, sim, sim. Algumas pessoas ainda utilizam, né? Ah, meu avô está Hum. esclerosado, meu pai está esclerosado. Na verdade, assim, é porque existem vários processos que causam demência, né? E um é a demência vascular. E a gente sabe que a esclerose, que seria, na verdade, o acúmulo de placas nos vasos, realmente pode causar demência. Mas às vezes não é isso, né? Às vezes não é uma esclerose, né? A gente pode ter outras causas de demência, né? Como a doença de Alzheimer. Então é importante, assim, para o cuidado dos pacientes idosos, né? Durante essa quarentena, é saber que eles têm que estar engajados em alguma atividade. Eu sei que é complicado, a gente está dentro de casa, né? Então você tem que modificar o ambiente da casa, talvez criar pequenos cronogramas, né? De ter o que fazer com esses pacientes em casa. Então, se você tem uma rotina mais ou menos delimitada de atividades, é lógico que coisas que a pessoa gosta de fazer. Ah, vamos aqui, nem que for, jogar um baralho, jogar um dominó,
vamos fazer agora, assistir o programa X. Tem que sempre priorizar o que o idoso gosta de fazer, o que ele gostava de fazer quando mais jovem. Não adianta a gente criar atividades, coisas que não vão deixá-lo engajado, porque isso até gera um estresse, na verdade, para as pessoas, né? Ah, tá. Porque muitas vezes a gente acaba falando, eu vou fazer ele fazer atividades e ele não gosta de fazer aquilo. Então você está dizendo que isso pode contribuir para ele ficar mais estressado e realmente Sim, não sim, conseguir. sim. É, Sim. é, Igual alguns familiares pacientes perguntam: doutor, palavra cruzada é bom? Ah, eu coloco meu avô fazer a palavra cruzada. Tá, mas será que ele uhum. gostava de fazer a palavra cruzada antes? Às vezes não, às vezes é uma pessoa que tem mais ligação com a parte musical, né? Ou gosta de praticar uma atividade física. Então a gente tem que se adequar, na verdade, ao interesse que aquela pessoa tem. É lógico que você sabendo o histórico dela, a família sabendo o que ela gostava de fazer, é muito mais fácil você tentar engajar essas pessoas nessas atividades, né? E você tendo mais ou menos um cronograma e criando uma rotina, você diminui o estresse, porque você imagina, você deixar ele em casa, parado, sem fazer nada o dia inteiro, todos os dias, a família toda em casa, isso vai gerando um estresse, né? Porque eu sei que os pacientes às vezes se tornam repetitivos, com quadros de demência, e um familiar que está em casa não está acostumado com isso, ele acaba tendo uma sobrecarga, né? A gente chama isso de estresse do cuidador. A gente observa muito, né? As famílias às vezes acabam ficando estressadas de cuidar das pessoas que estão com quadros demenciais, tá? E isso, então, é importante também focar na saúde mental do cuidador familiar, né? Porque é uma coisa importante, né? Porque assim, a pessoa começa a apresentar um quadro e algumas vezes ele vai se agravando a ponto de você não poder deixar a pessoa sozinha, de você ter que assisti-la o tempo todo, né? E isso você está dizendo que é um gerador de estresse para a família e principalmente para aquela pessoa que fica mais perto da pessoa que está apresentando esse quadro. E o Sim. que isso pode acarretar para o paciente e para o contexto todo? O que acontece, né? Uma pessoa que, até um paciente que eu acompanhava, a neta, Isso. ela começou a se irritar com o avô, né? Porque ele falava assim, olha, eu quero almoçar. Vô, você já almoçou. Não, mas eu quero almoçar. E ela, às vezes, não sabia contornar a situação no sentido de distraí-lo, de não tentar contrariar, às vezes. Às vezes você tenta contrariar, né? Bater de frente, e é a pior coisa. E como a pessoa, às vezes, tem uma memória muito débil, se você distrair ela e, às vezes, não contrariar, não, tudo bem, eu já vou colocar o almoço para o senhor, e de repente distrai e faz uma outra abordagem, é uma maneira de você não confrontar, porque a parte emocional desses pacientes ela é muito preservada. Então, se às vezes você consegue repetir alguma coisa e confrontá-lo, ele acaba se irritando, às vezes nem sabe por quê. Né? E é importante também para o familiar saber que às vezes é importante contratar profissionais que façam essa parte de cuidador. Às vezes tem que revezar. Às vezes o filho, a filha, o neto, quem quer que seja que cuide, tem que, às vezes, Uhum. colocar um cuidador profissional. Né? Ele tem que fazer. Eu sei que é difícil, às vezes as famílias não podem colocar todos os Sim. dias alguém para estar cuidando. Mas reveza, né? Se coloca, às vezes, fim de semana eu quero ter um fim de semana para mim. Eu quero poder sair de casa e me divertir. Coloca um cuidador, bote uma pessoa para olhar, um profissional já qualificado. Existem vários profissionais no mercado, né? A própria Isso. Calanto, né? Trabalham com profissionais que são formados nesse perfil. Então é muito importante isso, porque você tira o estresse. A gente não percebe às vezes, porque a gente acha que dá conta, sempre dá conta. Mas a gente tem que olhar para a gente também. Porque a gente, como familiar, se a gente fica estressado, a gente acaba estressando o paciente e vira um círculo vicioso. Quando você vê, você está, na verdade, numa bola de neve, que ela só vai aumentando, aumentando, aumentando. Então isso vai piorando as relações. Qualquer coisa que o paciente falar, você já vai se sentir irritado, você vai querer revidar. Então, se você não tem esse arejamento, essa coisa esse intervalo, de poder, de vez em quando, olha, eu tenho que resolver minhas coisas, eu tenho que sair, eu tenho que me divertir, coloca alguém contratado, ou que é uma pessoa que você vai cobrar, poder cobrar, porque ela tem a responsabilidade, né? Você vai estar pagando pelo serviço, logicamente, e ela vai Uhum. ser treinada. Ela vai saber exatamente como agir em determinadas situações. E é até bom que as famílias até aprendem algumas, às vezes, algumas dicas, né? Um pulo do gato ali,
Coisas que, E pequenos é uma detalhes, coisa às vezes, que... Você falou uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas falam, ah, a gente vai ter que colocar uma pessoa o tempo inteiro. Para algumas Sim, famílias vai dar para colocar alguém o tempo inteiro, mas para algumas sim. famílias, essa coisa do revezamento eu achei muito interessante. Porque nesse Sim, sim. revezamento, a pessoa também convive com outras pessoas, né? O paciente convive com outras pessoas, a família também desestressa, aprende algumas coisas e o cuidado fica melhor, porque é o que você falou, né? Às vezes o paciente com demência, ele fica repetitivo, ele esquece, ele fica até agressivo. Você falou que Fica, às vezes ele pode fica. até ficar agressivo, né? Sim, sim, com certeza. E às vezes não, às vezes ele fala assim, ah, doutor, eu quero uma medicação para controlar a agressividade. E o principal, às vezes, para controlar a agressividade, às vezes são medidas comportamentais. Essas medidas, você fala assim, que estamos num período complicado, um período de quarentena, né? Estamos, o mundo hoje está vivendo uma situação mais difícil, né? Mas assim, às É. vezes o quê? A gente tem que manter o idoso isolado em casa. Mas a família, às vezes, precisa sair, às vezes para trabalhar, ou às vezes até para visitar algum parente, mas às vezes não quer sair porque não vai deixar o idoso sozinho. Contrata alguém especializado, né? A pessoa fazendo lógico, todos os cuidados de higiene, usando máscara, né? Vai se aproximar no idoso. É lógico que é importante evitar a circulação de muita gente, mas faz uma equipe pequena com determinados cuidadores, né? É importante também o que? O vínculo. Né? O ideal, até o idealmente, em vez de você ficar toda vez colocar um cuidador diferente, não. Tenta ali revezar entre dois, três cuidadores diferentes, que porque essa coisa de estabelecer o vínculo com o idoso, com a pessoa que precisa do cuidado, é uma coisa muito importante. No início, às vezes, até o Uhum. idoso pode falar que não vai querer, não quero, quem é essa pessoa? Mas depois de algum tempo, ela vai estabelecer esse vínculo. E quando você tem esse vínculo, isso é uma coisa que a família desestressa, fica tranquila, o idoso vai se sentir acolhido, né? E isso vai ser uma coisa, acho que muito benéfica, vai ter um ganho muito bom no sentido de cuidado a E longo você prazo. Você falou uma coisa interessante, né? Porque assim, às vezes até você se organiza para deixar com alguém da família que não tá, às vezes não convive, que não sabe como dar a medicação. Às vezes, Sim, para algumas sim, pessoas, nós tínhamos conversado anteriormente o quanto é importante o uso da medicação adequado, né? Nesse sentido, né? Não só usar, mas beber a medicação na hora certa, da forma certa, né? sim, com certeza. A gente até tinha conversado anteriormente. Você fala assim, às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tenho até dúvida, né? Às vezes eu não consigo passar em consulta, não consigo dar um diagnóstico às vezes, mas tem dúvida. Olha, poxa, meu pai tá ficando repetitivo, minha mãe, nossa, tá meio, Uhum. não tá normal. E às vezes a família tem que monitorar isso e às vezes não mora junto, né? Às vezes o casal de idosos vive junto ou por algum motivo um dos dois é somente que vive, às vezes já é viúvo, viúva, ou são divorciados, né? O que quer que seja, né, ao longo da vida. Mas às vezes os filhos, né, têm essa dificuldade de enxergar: será que está acontecendo alguma coisa? Será que eles estão tomando a medicação correta? Então é importante, o que é importante? Se realmente já começar a ter essa dúvida, a memória parece que está falhando, eu achando que não tá a mesma coisa que era antes. Deixa as medicações separadas. Nunca deixa uma quantidade de medicações absurda. Essas medicações totalmente controladas, às vezes faz remédio, às vezes faz uso do remédio. Né? Pode ser uma demência em estágio inicial, por exemplo. Faz a medicação ali para demência de Alzheimer. Toma um remédio. Nunca deixa a caixa inteira. Deixa as medicações, tem os blisterzinhos que tem os dias da semana. Deixa por dia da semana dividido. E observa, sempre tem que estar monitorando, vendo se a pessoa está tomando adequadamente. Porque se você deixa Uhum. muito, às vezes, o que acontece com um idoso que está com problemas de memória? Ele toma, esquece que tomou, vai e toma novamente. Isso. Então tem um perigo muito grande de se hipermedicar, né? Pode até passar mal, ou às vezes nem tomar, ou às vezes esquecer de tomar medicação. Também é ruim, porque às vezes a alteração, às vezes, do humor, do comportamento, está relativa a isso, de ter esquecido de tomar medicação. Então a família tem que ter um jeito dela conseguir monitorar. Fala assim, não adianta só perguntar: pai, tomou seu remédio? Tem que olhar, tem que deixar em algum local que você vê que ele vai ali quebrar o blister, ou ele vai abrir a caixinha e você consegue ver, não, realmente o comprimido de hoje não está aqui. Ele tinha que tomar esse remédio na hora do almoço,
e não está aqui. E você vai checando isso ali durante alguns dias, uma semana, 2 semanas, sempre de vez em quando vai olhando, vai observando. É uma forma de você mais ou menos monitorar, porque uma das coisas que é mais complicada em pessoas que estão demenciando é a questão quando começa a falhar no uso da medicação. Porque não necessariamente medicação para memória, pode ser remédio antihipertensivo, o remédio para o diabetes, para alguma outra doença. E às vezes a pressão vai descontrolar, ele pode ter outro problema de saúde, pode infartar, pode ter um AVC, porque não estava tomando medicação corretamente. Então, se a pressão, a pessoa é hipertensa, a pressão começa a subir muito, pode ser falha de tratamento. Tem que ficar atento, muito atento a isso. O que você está dizendo é que tem que ficar atento a todas as medicações, no sentido de, Sim. Não só, eu fui no neurologista, eu comecei a ver que meu pai está apresentando esquecimento, está apresentando uma série de comportamentos, uma confusão, e aí ele começa a tomar, mas eu preciso olhar as outras medicações também. Porque ele pode gerar algum problema, por exemplo, ele não está tomando remédio de pressão. Sim, sim. Se começou a passar mal muito rápido, está passando mal com uma frequência muito grande, toda hora procurando pronto-socorro, a pressão está alta, a pressão está alta. Não, mas olha, mas toma remédio de pressão. Ou o remédio realmente precisa ser revisto, né, pelo médico que faz seu acompanhamento, né, ou geriatra, ou cardiologista, ou clínico, tem que rever as medicações, saber se está adequada, ou pode ser um indício que realmente a pessoa não está tomando a medicação corretamente. Está trocando dose, às vezes não está tomando no horário adequado, está tomando uma dose menor, ou está esquecendo de tomar um remédio. Né? A gente observa isso muitas vezes. Se você parar para pensar, são muitas coisas, né? Você tem que, por exemplo, ficar de olho, ver a medicação. Então, é o que você disse. Estressa, tem uma série de coisas. Às vezes não quer comer, tem a questão da nutrição, às vezes não quer fazer exercício, às vezes não quer fazer determinadas coisas que são importantes para o quadro, né? Para o contexto, Sim. né? E a gente observa muito também, às vezes, nos pacientes idosos, ou depressão, né? Às vezes é uma dificuldade de adaptação, às vezes a síndrome do ninho vazio, né? Que é a mãe que cria todos os filhos e de repente todos saíram de casa, todo mundo casou, mudou, uns moram em outro estado, moram no exterior, outra cidade, um ou outro visita de vez em quando. E é realmente, às vezes ela se sente, né? Nossa, ninguém mais gosta de mim. É importante, a família sempre está em contato, né? Tá interessada, mesmo que não esteja presente fisicamente, mas está ligando, fazendo uma videochamada, como a gente está fazendo aqui, mostrar que está junto. Né? Sempre importante isso, essa questão de manter o vínculo, tem que ter esse vínculo emocional. O idoso ele não pode se sentir abandonado. Se ele se sente abandonado, né, importante também, se ele tiver a possibilidade de ter um animal de estimação, ter uma planta, alguma coisa que ele possa cuidar. Né? Tem estudos que mostram que idosos que têm algo ao que cuidar, pode até ser um filho deficiente, pode ser uma criança, às vezes tem que cuidar do netinho. Idosos que têm que cuidar de algo, um animal de estimação, uma planta, eles vivem mais e vivem melhor. A qualidade de vida deles comprovadamente melhor, porque eles têm algo para se importar. Então ele não fica olhando, às vezes a pessoa fica olhando só para si, não é questão de egoísmo, nada disso, mas se ela ficar sozinha, ela fica só prestando atenção em si. Então às vezes é muito mais fácil ela cair num processo depressivo, ficar apática. Sim. Né? E uma coisa interessante, né? Por exemplo, meu pai ele tem 85 anos, né? E minha mãe também. Minha mãe, ela gosta de ler. Então, a gente percebe que ela pega o livro, ela lê. Meu pai não gosta de ler. Se você der um livro para ele não vai ler. Então, o que a gente acaba fazendo em casa? Dá um livro de presente para minha mãe, porque ela adora, e dá uma planta de presente para o meu pai. Meu pai tem um jardim invejado, plantas lindíssimas, totalmente limpas, que às vezes a gente acha que ele deu lustre nas plantas de tão que ela tá, né? Sim. Então, que é o que você falou, né? E isso mantém ele vivo. É uma coisa muito interessante. Isso faz com que ele pense, né? Eu tive um paciente há uns anos atrás, né, que ele morava numa cidade assim um pouco mais interiorana, tinha parte da propriedade rural, não era uma fazenda, né, mas era um pequeno sítio, e ele tinha seu gado ali, um pouquinho de vaca, de bezerro, que ele cuidava. Mas o fato assim, de estar ficando talvez um pouco mais idoso, mobilidade um pouco mais reduzida, a família começou a proibir. Não vai mais cuidar disso, não vai mais tirar leite da vaca,
não vai mais cuidar do bezerro, que pode acontecer isso, aquilo. Começou a proibir. O que aconteceu? Abriu um quadro de doença de Alzheimer e progrediu rapidamente. Porque ele não tinha mais, ele não tinha aquele estímulo. Isso que, né, eu sei que às vezes, assim, lógico, não vai. Tem que ser atividade que não coloque a pessoa em risco, lógico. Mas você tenta Uhum. minorar o risco. Não tem um barranco para descer, vai lá e leva, né? Então, vamos fazer uma escada aqui mais segura, com corrimão, ou então alguém leva ele, vamos fazer uma rampa para descer com ele. Então a gente tem que se adaptar, às vezes, às necessidades dos idosos, né? A gente tem que adaptar casas muitas vezes, né? Fazer, às vezes, um box com um piso ou um tapete antiderrapante, colocar corrimão, às vezes deixar o banheiro iluminado à noite para o quarto próximo ao banheiro, se ele levantar à noite no banheiro, já está aquela meia luz entrando no quarto. Então a gente tem que facilitar. A gente, na verdade, tem que mudar um pouco da nossa rotina e mudar, às vezes, até alguma configuração, alguma coisa da casa para facilitar, né? Para que fazer com que eles tenham uma certa independência. É importante isso também. Não pode chegar e querer cercar muito e ficar só proibindo, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer isso, agora você não vai fazer mais isso, porque já está complicado ultimamente, por causa da questão de sair de casa, né? A gente realmente, isso a gente está fazendo por uma questão secundária. A gente está passando um período de pandemia, mas depois que tudo acabar, se Deus quiser, vai tudo voltar ao normal e a gente vai conseguir voltar à Então, vida, voltar ao ritmo. uma das coisas que a gente pontuou ontem com a doutora aqui, com a doutora Suelen, é justamente isso, de trabalhar autonomia, de você exercitar a mente. Então, você falou de jogos, que uma das coisas também que acontece, eu vejo em alguns idosos, é ficar sentado na televisão, né? O Sim, tempo sim, todo. Agora, na pandemia, muito mais. Mas sim. existem algumas questões de ficar assistindo programas e programas e programas e programas. Às vezes você pergunta para a pessoa o que ela está assistindo, nem ela sabe. Eu falo que está no Sim. piloto automático já. Isso é importante. Um dos indicativos até de demência, né? É se a pessoa perde o contínuo. O que seria o contínuo? Vamos dar um exemplo aqui. Sua Isso. mamãe, lá, a avó, está assistindo a novela. Sempre gostou de novela, né? A gente tem uma cultura muito forte no nosso país, né? Excelentes produções nesse sentido, para quem curte. E às vezes, assim, a pessoa que acompanhava, sabia contar história e tudo, de repente ela começa a assistir e ela não sabe, você fala assim, poxa, o que aconteceu ontem no capítulo anterior? Ela não sabe linkar um capítulo com o outro. Então ela se perde na história. E às vezes até dentro do mesmo filme, às vezes está no meio do filme e não sabe o que está acontecendo. Você pede para ela, esse filme é sobre o quê? E a pessoa não sabe falar. E realmente o que você falou, às vezes entra num piloto automático. Então, um dos indicativos realmente de problemas de cognição, né? Às vezes até envolvendo memória, é isso, de a pessoa não conseguir, ela perde o fio da meada. Você faz uma pergunta, acabou de ver o jornal, se você fala assim, o que passou no jornal? Ela, acho que você não vai lembrar tudo. Mas ela vai saber falar os principais temas. Aconteceu isso na Sim. China, Uhum. aconteceu isso no Brasil, nos Estados Unidos, estamos vivendo isso. Então, se a pessoa realmente, assim, ela vê, mas como se não tivesse assistido a nada, já é um indício muito forte que possa ter um quadro de déficit cognitivo aí, provavelmente um quadro demencial, né? E é lógico, Doutor, tem que estimular. O idoso, às vezes, fica isso. sentado na frente da televisão e fica só se deixando no automático. Vamos botar aqui um programinha aqui. Parece até muitos pais fazem isso com crianças, às vezes, né? Bota o desenho animado e deixa, né? Então, assim, para o idoso, ele fica só ali vendo aquela coisa repetitiva e às vezes não quer sair do sofá porque está numa posição confortável. Isso é ruim. A gente tem que ter o tempo da televisão, sim, mas tudo em excesso é ruim, né? É como se eu pedir para uma pessoa, vai andar 50 quilômetros. Falar, nossa, você quer matar? Lógico, é excesso, né? Então tem que ser balanceado, tanto a parte física, a parte de lazer, né? Tem que ter um pouco de espaço para cada coisa. Não adianta largar o idoso no sofá, ligar a televisão e deixar ele ali o dia inteiro. Isso realmente é uma coisa muito ruim. Porque às vezes a pessoa pode achar que cuidar é deixar ele ali, dar uma alimentação para ele, porque ele tá com demência mesmo, não vai adiantar muita coisa. Então você tá dizendo que não, que os estímulos são necessários, que criar rotinas, que atividades, por exemplo, Sim, tomar sol, cuidar com alimentação e uma série de coisas, mesmo que ele esteja criando um quadro de demência, alguma coisa mais grave,
você pode ajudá-lo. É nesse sentido? Sim, sim. A gente tem diferentes fases de demência, né? A gente tem os quadros de demência inicial, os leves, os quadros moderados e graves. Hoje as medicações, a maior parte das medicações para demência, realmente elas fazem com que a doença caminhe mais lentamente. A gente ainda não consegue fazer uma interrupção, mas está muito próximo disso. As pesquisas hoje, existem pesquisas bilionárias hoje no mundo, né, principalmente para a doença de Alzheimer, para a gente tentar frear o processo, ou talvez chegar antes dele se instalar. Mas já se instalou. Ah, não vou fazer nada. Não, já é doença de Alzheimer, não tenho o que fazer. Não, não é bem por aí. A gente pode tentar segurar esse idoso melhor, o mais tempo possível. E para isso, logicamente, a tomada, as medicações corretas a cada tempo, o médico acompanhando isso, e as atividades complementares, né? A parte da psicoterapia, importantíssima, né? A terapia ocupacional, as atividades no lar, sabendo ter atividade de lazer, atividade física, né? Então a gente sabe que uma qualidade de vida boa, ela faz com que o cérebro fique saudável por mais tempo, né? E isso também serve para a gente. Logicamente, para a gente Uhum. de idade adulta, que uma hora vai entrar na terceira idade, também é importante para a gente como adulto falar isso, né? Que a gente mantendo um corpo saudável, mantendo as doenças que porventura já tenham sob controle, a gente faz com que o nosso cérebro funcione melhor por mais tempo. Né? Você falou um pouco dessa questão da demência mais leve. Explica um pouquinho, acho que para quem está na live agora, essa questão toda da demência mais Uhum. leve, de outros quadros, porque às vezes a gente coloca tudo junto e a gente não percebe as Isso. diferenças, né? Um quadro leve, assim, a gente fala que a pessoa demenciou quando ela já não consegue fazer as atividades da vida diária. Vamos supor, já não consegue ir no banco, ia no banco e tirava o dinheiro, já não consegue fazer isso. Ia na Uhum. lotérica e pagava sua conta de luz, já se enrola. Você pede para ir, vai no mercado e faz uma compra, já não consegue. Então, ela perdendo essa independência, quando ela começa a perder essa independência e realmente precisar de outra pessoa para fazer isso, a gente já considera que ela entrou num quadro demencial. Mas às vezes assim, ela não Uhum. consegue fazer isso, mas em casa ela consegue ali fazer uma comida um pouco mais simples, nada muito complexo, uma comida que ela já fazia, ela consegue ali cozinhar, ela consegue atender um telefone, dar um recado, consegue manter um grau de conversa assim, lógico, né? Consegue manter uma lógica dentro de uma conversa minimamente ali plausível, né? Então ela não está naquele grau ainda que ela até uma pessoa que chega assim, que não saiba, não conviva, acha que a pessoa não tem nada. Porque conversando, ô fulano, você tá bem? Tô bem, tô muito bem. Mas aí você vai ver que ela dá alguns deslizes, né? E às vezes a pessoa vai embora e Uhum. fala, poxa, quem que é essa pessoa mesmo? Ah, ó, você não veio aqui em casa. Não, nossa, fui na sua casa, eu tive na sua casa ontem. Ué, teve? Aí você vê que a pessoa dá alguns deslizes. Mas ela já não é capaz de Uhum. funcionar de forma independente. Mas ela ainda funciona relativamente bem, né? E um quadro já moderado, aí realmente, assim, ela já começa a apresentar uma certa dificuldade em atividades mais costumadas dentro de casa. Ela já não consegue cozinhar, já não consegue fazer uma atividade um pouco mais complexa. Às vezes, montar um sanduíche, por exemplo, já tem uma dificuldade. Então, você às vezes já tem que colocar o prato ali na frente dela, mas ela consegue comer com as próprias mãos. Mas se você não dá as coisas, às vezes, ela não direciona para aquela atividade, né? E o quadro avançado, né? Aí tem várias. Dentro do quadro avançado, a gente tem várias etapas também, mas no avançado, realmente, a pessoa já começa a ficar mais dependente, às vezes, de uma cadeira de rodas. Em algum momento, ela vai ficar mais restrita ao leito. Então, os quadros avançados já são os quadros finais da doença, né? Uhum. Tem uma pergunta que fala que assim, as medicações erradas ou automedicação podem fazer com que o idoso tenha mais esquecimento ou alteração psicológica? Tem alguma medicação que pode alterar a memória temporariamente? Sim, é Adriano, não é isso? Adriano, Isso, né, que perguntou. Muito obrigado, Adriano, isso. pela participação. Sim, Adriano, com certeza. Às vezes a gente. O idoso, então, né? Algumas pessoas mais antigas tem muito isso de, às vezes, remédio, ou até chá também, né? Ah, vou tomar esse chá aqui para isso, tomar esse chá para aquilo. E esse remédio aqui, essa vitamina tal.
Então, a automedicação realmente é perigosa, porque alguns quadros de hipervitaminose, algumas vitaminas, ou a hipo ou a hiper, podem comprometer a parte cognitiva. E isso pode se somar. Se a pessoa tem um quadro de demência, às vezes o remédio errado pode piorar o quadro. Muito comum. Às vezes idoso que tem urge incontinência, por exemplo, problema de incontinência urinária. Algumas medicações para controlar ali a questão da micção, elas podem piorar a parte cognitiva. Pessoas com Alzheimer não podem tomar determinadas medicações para controlar a urina, por exemplo. Então, realmente, há medicações que podem prejudicar, pode gerar alteração. E alteração psicológica também. Pode te deixar o idoso mais agitado. Então, é importante o médico estar especializado nisso, está sempre avaliando. Por isso que ele pergunta, a gente faz uma história muito detalhada, a gente quer saber todas as medicações que são usadas, às vezes tem que começar a cortar remédio. Ó, esse remédio aqui está ajudando no sono, mas está atrapalhando a memória. Né? Então, às vezes acontece muito isso. O remédio que ajuda para alguma coisa tem que ser substituído. Aquela classe de medicação tem outros que podem ser feitos com os mesmos benefícios, mas que não vão gerar efeitos colaterais. Isso pode acontecer. É uma coisa interessante, né? O Adriano, com a pergunta do Adriano, a gente pode pensar também que, por exemplo, você vai a um médico e aí ele receita uma determinada medicação e aí você está tomando um outro remédio de um outro médico. Essas interações medicamentosas, às vezes, podem prejudicar um quadro ou trazer um quadro de piora, nesse sentido. Podem, com certeza. Ele até perguntou aqui se tem alguma medicação que pode alterar temporariamente a memória. Tem medicações sim. Tá? Tem algumas medicações para dor de cabeça, por exemplo. Né? Todo paciente que usa, que tem alteração? Não. Tem um perfil de pacientes, uma porcentagem que tem uma suscetibilidade maior e a gente sabe de efeitos ali colaterais da medicação, alguns podem apresentar alguns efeitos, né? De uma dificuldade de concentração. Então tem medicações que você não pode operar máquinas pesadas, por exemplo. Mas tem, com certeza. Isso pode acontecer. Existe uma forma de você prevenir essa questão da demência? Como é o que os estudos falam sobre isso, né? Porque você falou que tem muitos estudos falando dessa questão do Alzheimer e tudo mais. Mas como é que as pessoas... eu sou idoso e eu não estou apresentando esses quadros, mas eu quero saber como é que eu posso fazer para prevenir, para retardar ou mesmo não ter alguma coisa nesse sentido. Então, a questão da prevenção, o que fala-se muito, tem vários e vários fatores, mas por exemplo, vamos citar aqui, a gente fala hoje de duas coisas principais, uma que é a reserva cognitiva e o outro a reserva cerebral. Vamos imaginar um computador, por exemplo, que seria a reserva cerebral. A reserva cerebral são os componentes do computador, eles estão funcionando bem. O processador do computador está funcionando bem, as suas teclas ali não está faltando tecla, você aperta, ela não fica travando. Então isso é o quê? É o seu cérebro. O seu cérebro está funcionando bem. E a parte da reserva cognitiva seria o programa. Né? O Windows ou o programa da Macintosh que esteja rodando, é o seu programa ali que está atualizado, que você está fazendo upgrade ali, está atualizando, passando antivírus. Por que essa comparação? As peças do computador seriam o nosso cérebro físico. Então é como a gente faz um exame lá, uma tomografia, uma ressonância, a gente vê o conteúdo cerebral, é o cérebro, a parte física dele. É importante preservá-lo? Como a gente preserva essa parte física? Fazendo atividade física, por exemplo. Ajuda, lógico. Uma boa alimentação ajuda a preservar? Ajuda. Por quê? Você fazendo atividade física, boa alimentação, você nutre bem esse cérebro, você faz com que as peças funcionantes ali, desse grande quebra-cabeça que é o nosso cérebro, elas estejam bem encaixadas, né? Os mecanismos ali eles estão funcionando bem. E a parte da reserva cognitiva, como eu falei, que é o programa, que é o quê? O que alimenta ele. O que alimenta ele? As informações. Por isso que a gente fala, aprender idiomas é importante. Tem alguns estudos que falam, aprender um novo idioma ajuda a prevenir a doença de Alzheimer, a demência. Sim, porque você vai estar estimulando. Não adianta nada você ter um supercomputador e eu coloco para rodar um Windows lá de 1995. Né? Ou seja, eu vou ter
um mega computador, mas eu vou botar um programa muito ruim. E ao contrário também, eu vou querer colocar um programa muito bom, mas num computador que está limitado, ele já foi produzido há 10 anos atrás e não consegue rodar. Então a gente tem que estar balançando sempre isso. A questão da reserva cerebral e reserva cognitiva. Para a reserva cognitiva, é o quê? Está sempre trabalhando o cérebro. Né? Ah, fazer palavra cruzada, eu não gosto. Tudo bem, mas tem alguma coisa que te estimula. Às vezes, fazer coisa da parte de cálculos. Às vezes tem gente que gosta, matemática, está fazendo cálculo, jogando xadrez, jogando dama. Tem gente que exercita jogando baralho, estratégia. A parte lúdica de jogos, você tem estratégia ali. Ah, vou jogar essa carta agora, isso aqui depois. Nossa, isso é um exercício para o cérebro muito interessante. Né? Um próprio dominó, um carteado, qualquer coisa que seja. Né? Dependente do jogo, da cultura. E está te desenvolvendo, né? Fazendo novos cursos na sua área. Você está sempre estimulando o cérebro. E da parte do cérebro em si, que seria o hardware, né? O computador, a gente está sempre alimentando ele de uma forma correta. E outra coisa o quê? Controlar bem as doenças de base. É hipertenso? Uma pressão bem controlada. É diabético? Fazer a dieta corretamente, ter os níveis glicêmicos bem controlados. Isso tudo vai fazendo com que hajam menos lesões cerebrais ao longo dos anos. Então, isso faz com que um processo demencial não se instale. Eu estava lendo um pouquinho, eu vi essa questão da hipertensão, de uma série de coisas. Uma coisa me chamou a atenção, quadros endócrinos, anemia, uma série de coisas também pode colaborar com isso tudo que você está falando, Sim, né? E eu com nem tinha pensado nisso. Anemia, a gente pensa, oxigênio. 20% do oxigênio aí que a gente respira, que as nossas hemácias capturam e vão distribuir, 20% desse oxigênio vai para o cérebro. Olha só, 20% do cérebro já consome. Né? Então você imagina, uma pessoa com anemia, que tem menos captação de oxigênio, é menos oxigênio para esse cérebro. É um cérebro que vai sofrer ao longo dos anos, né? A pessoa que tem anemia. Então, isso, nossa, foi perfeita agora a sua colocação. As doenças clínicas, né? A gente pensa, só porque é uma doença neurológica. Não. As doenças do corpo, né? Uma insuficiência renal, insuficiência hepática, um consumo exagerado, logicamente, de bebidas, né? O tabagismo, isso tudo vai prejudicar o cérebro ao longo de um longo período. Né? Então, cessação do tabagismo, né? Você evitar beber demasiadamente, né? A pessoa fazer um consumo ali, mas que seja aquela coisa social, né? Que as pessoas falam. Não seja nada de quanto mais, né? Tudo que é excesso acaba fazendo mal, a gente sabe disso. Porque a gente acaba pensando assim, a pessoa está demenciando é só a mente. O que você está dizendo que não. Que é um conjunto de coisas que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que ficar atento, né? Essa questão da anemia me chamou a atenção. Outra coisa que eu estava lendo, que eu achei interessante, sobre perda auditiva. E é uma coisa que acontece, às vezes, com os idosos, né? Que deixa... por exemplo, meu pai, eu vejo que ele tem uma perda auditiva. Às vezes eu falo para ele, você está escutando? Porque, às vezes, ele fica mais desatento. Ele também, a memória dele, ele não exercita, porque ele nem está escutando direito. Sim, você abordou outro ponto interessante. Os déficits sensoriais têm que ser corrigidos. Então, às vezes, eu falo assim, tá esquecido, eu falo uma coisa e não entende, e às vezes é déficit auditivo. Às vezes é a parte auditiva que a pessoa não está conseguindo escutar adequadamente. Né? E visual também. Né? Às vezes, assim, déficit visual pode ocasionar quedas, a pessoa pode, logicamente, né? E às vezes até assim, você deixa um recado escrito e ela não está enxergando. Uma pessoa que não está enxergando muito bem, um idoso, principalmente se ele está com quadro de demência, é mais fácil ele fazer um quadro de delírio, ele ficar vendo coisas que não existem. Por quê? A parte visual, se ela não tiver corrigida adequadamente, a pessoa começa a ver vulto, né? Começa a ver imagem às vezes, porque o cérebro começa a pregar peças. Né? Então é importante. Isso tudo está bem adequado. A visão, a audição, equilíbrio, treino de equilíbrio, às vezes o papel do fisioterapeuta aí também, de fazer uma reeducação, às vezes o idoso caiu, fraturou o fêmur, teve que operar e fez a troca. E para voltar a andar e para voltar a ter segurança, precisa às vezes do profissional trabalhando ali para fazer essa reabilitação.
Eu acho que é interessante isso, né? Como um conjunto de coisas e como a gente precisa ficar atento e como, às vezes, é bom a gente dividir essa tarefa de cuidar do idoso para não ficar tão estressante como você contou. Dividir entre a família, Sim, dividir, às vezes, com o cuidador, dividir com profissionais que possam auxiliar, né? Para que você consiga sim, lidar com aquilo de uma forma melhor. Né? Então, é interessante às vezes, e eu vi um grupo de familiares que procurou informação. Então, como você está falando, né? Às vezes a pessoa ela vai consultar um médico e o médico não dá todas as informações ou ela nem pergunta, né? Mas é sim. muito bom conhecer sobre isso, conversar com o médico, tornar acessível essas informações todas para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor para você e para o idoso. Com certeza, com certeza. Nesse ponto, cada detalhe é importante. Às vezes um pequeno detalhe ali, que às vezes não é dito na primeira consulta, às vezes um pequeno detalhe, às vezes é o ponto-chave que a gente tem que alterar e você modifica a vida daquela família. Isso é importante. Os detalhes é que vão se somando e que vão fazendo Por a isso, diferença, no final das contas. eu sempre falo para os meus pacientes que deixa um caderninho para você ir anotando. Porque a mente, ela tem tantas coisas e às vezes na consulta você quer falar tudo que você não lembra. Então eu falo, tenha sempre um item, um checklist para fazer com o médico, porque aí ele vai conseguir ver a dosagem de medicação, ver coisas que você... se você chegar lá e falar, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Mas, ó, Sim, o sim, sono, a pessoa, por exemplo, não está querendo cuidar da higiene, nós tínhamos sim. falado anteriormente, que também é uma coisa importante. Ela não, ela está se movimentando mais lentamente. São itens muito importantes para você no tratamento, nesse sentido, não é? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Ainda mais em tempo de pandemia, né? A questão da higiene, lavagem de mãos, usar máscara, né? Eu sei que às vezes é mais complicado, né? O idoso ali, você que está demente, então você convencê-lo a ficar com a máscara no rosto. Mas às vezes as pessoas que estão em volta têm que utilizar. É importante também, né? A família, às vezes o filho, a filha que sai para trabalhar e na hora que chegar em casa, né? Para abordar esse idoso, tá usando máscara, lavar a mão, né? Deixar às vezes as vestimentas que usam na rua separado, entendeu? Então é sempre importante isso aí. Isso aí com certeza é Né? muito, Então, muito importante. essas questões dos hábitos que você vai fazendo ao longo dos anos, do envelhecimento, ele é muito importante, né? Então, como você disse, estudar, fazer exercícios, autocuidado, né? A socialização. Então, você apontou coisas que, de alguma forma, podem fazer parte do seu envelhecimento, da longevidade, para que você fique mais saudável. Cuidar das doenças, né? Uma das coisas que a gente vem falando muito essa semana, que eu acho que é muito importante, é assim, o idoso ele tem algumas doenças de base, como você falou, né? Então, por conta da pandemia, não vai fazer exame, não monitora, não vai no médico. Isso tudo acentua um quadro dele, né? Sim, sim, sim. Acho que tem que lançar a mão, talvez, aí das teleconsultas, né? Nesse período. Quem está com medo, né, realmente de tirar seu pai, sua mãe, seu avô de casa, fazer uma consulta através de telemedicina. Eu sei que às vezes não tem jeito, às vezes tem que ser uma consulta presencial. Mas, se possível, às vezes, assim, tem coisas que a gente só consegue realmente ver no consultório, né? Com o paciente ali, às vezes uma alteração sutil, um paciente com um quadro de Parkinson, né? Que pode gerar demência também. As pessoas não sabem, muitos não sabem, que tem a demência da doença de Parkinson. Então, quem tem Parkinson pode ter demência? Pode. Tem a demência que é secundária à doença de Parkinson. Então, isso é até Interessante. desconhecido por muitas pessoas, entendeu? Então, às vezes, tem que saber se o Parkinson tá. Será que a medicação está adequada? Às vezes, o médico precisa examinar. Então, tem algumas sutilezas, às vezes, que a gente precisa. Tem coisas que dá para fazer por vídeo chamada, e tem coisas, às vezes, né? Às vezes está muito agitado, o médico vai ter que olhar e tudo para corrigir medicação. Então, a gente sempre tem que estar balançando, né? Fazendo essa melhor abordagem. E tem E, outras e demências também, tem muitas outras, né? Desde hidrocefalia de pressão normal, que é uma causa reversível, né? Que as pessoas confundem, acham às vezes que é doença de Alzheimer. Então é importante passar por uma avaliação.
Nossa, se eu começar a falar de demências aqui, a gente fica mais uma outra hora aí só. E é uma coisa interessante que a gente pode depois a gente pode marcar, né? E ir falando disso tudo, porque é assim, a saúde ela está aliada à informação correta, né? Porque Sim, hoje eu acho que o acesso das informações, por exemplo, você entra lá no computador, você tem inúmeras informações, mas nem todas estão corretas, nem todas têm embasamento científico, nem todas estão sim, sim, validadas, sim, né? sim. A gente tem que tomar cuidado aí com muita coisa, às vezes, que não está validada cientificamente, entendeu? Muita coisa que está feita na base do achismo, isso é perigoso. Porque, às vezes, quando você vai estudar aquela determinada substância, medicação, vitamina, e quando você faz um estudo sério, você vê que pode até ser lesivo. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de oba-oba. Às vezes assim, surge uma chamada na mídia. Descobriram a cura do Alzheimer. Nossa, mas, pô, será que você não descobriu? Não vai passar em vários jornais ao mesmo tempo? Eu só vi num jornal isoladamente. Tem que tomar cuidado. Às vezes você sai correndo, tem que ver, perguntar ao seu médico, ó, será que realmente isso é compatível? Ou é um estudo preliminar que fizeram em algum país, estão testando determinada medicação? Às vezes você pode até entrar num braço de um estudo, sem problemas. Mas tem que ser, a gente sempre tem que ter um pouco de. Tem que ter esperança, mas tem que ter um pouco de pé atrás. Porque senão a gente acaba fazendo uso de tudo, misturando, e às vezes pode até fazer malefício para a doença das pessoas, para a saúde das pessoas, né? E é uma coisa interessante, porque muitas vezes, eu não sei se pelo que eu percebo em alguns pacientes, é assim, teve o diagnóstico de demência, ou teve o diagnóstico nesse sentido, acabou a vida. E é o que você está falando, não, né? Depende de como você vai elaborar a rotina da pessoa, como é que você vai ter os cuidados. Você pode ter uma vida, essa pessoa pode ter uma vida até prolongada, mas com uma qualidade de vida que você Sim, consiga ter uma interação com ela, que ela consiga fazer atividades, né? Não específico, não é assim do tipo, acabou, nossa, né? Em qualquer quadro de demência, né, doutor? sim. O que as pessoas às vezes têm que pensar e refletir é que, sei lá, quando esse pai ou mãe, quando você era criança, ele não te ensinou ali a andar, a comer, dar os primeiros passos, te colocou na escola, sei lá, você caía, ele não te cuidava, né, do seu joelho que estava machucado, e foi um processo de aprendizado ao longo da vida, até para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, quando a gente vai cuidar do idoso, a gente tem que pensar que é um processo novo, de novo, só que é o inverso. E a gente tem que Uhum. aceitar que vai ser uma pessoa diferente. A cada mês, a cada ano, pode ser uma pessoa que vai mudando. A gente, na verdade, que a gente tem a capacidade começar a aceitar. A gente tem que ser flexível, né? A Isso. flexibilidade tem que estar com a gente. A gente que tem que ir mudando, sabendo que, olha, meu avô está muito repetitivo, ele vai ser repetitivo. Isso não vai melhorar. Mas como é que você pode encarar isso de uma forma, às vezes até, né, algumas famílias encaram isso até de uma forma de brincar, às vezes, jocosa, porque levando no bom humor, entendeu? Ah, vou estar esquecido, já falei isso, tal. Porque assim, você levando as coisas com bom humor, a vida vai se adequando, né? Você vai aceitando as limitações. Então você tem que saber respeitar esse novo ser que está surgindo e que está se modificando ao longo da vida. É o processo da vida, né? Então isso realmente a gente que tem que estar preparado para mudar o nosso jeito de enxergar as coisas, né? E saber que vão ser novos seres, novas pessoas que vão estar surgindo ali ao longo dos próximos anos e a gente vai mudando, vai se adequando. Eu acho que nós estamos chegando no final da live. Eu acho que essa sua finalização, né, que você está falando agora, ela é super importante. Pensando nisso, também, se você observar, vai ter que lidar com uma certa teimosia também. Em alguns quadros maiores, em outros menores, mas é o que você disse, né? A adaptação, o jogo de cintura, criar coisas novas e diferentes. É mais ou menos como se você tivesse com uma criança que você tem que criar jogos e coisas interessantes para ela. Porque ela não vai querer, ela vai dizer que não, né? Nesse sentido do Sim, cuidado. Né?
é o que você está dizendo, né? Olhar para isso e ver uma forma de lidar da melhor maneira, né? Sim, com certeza. Tem que estimular. Não adianta falar assim, o idoso, não quero fazer, não quero fazer, não. Tem algum momento que tem que estimular. Por isso, às vezes, até o cuidador profissional, ele tem as estratégias de, não, vamos lá, pega pelo braço, não, vamos lá tomar sol, vamos lá molhar o jardim, vamos ali cuidar do gatinho, cuidar do cachorrinho, né? Às vezes coisas que a gente não dá valor, a gente faz no automático. Mas às vezes para essas Isso. pessoas são diferenciais, entendeu? Você colocar ração pro cachorro, você trocar a água do gato, olha, às vezes é uma coisa, a gente não dá valor isso, a gente faz no automático. Isso às vezes para o idoso ali que está processo às vezes neurodegenerativo, isso aí é uma coisa fantástica, entendeu? Poder fazer esses pequenos passos, pequenas independências ali, né, na rotina. E é uma coisa interessante que você falou, né? Para tudo isso que você disse, a pessoa ela tem que estar vivendo aquele momento presente, né? Então, o próprio cuidador, o cuidador familiar, ele tem que ficar atento. Então, como a gente às vezes pensa tantas coisas e tem tantas coisas a fazer, às vezes a gente não vê os pequenos detalhes, né? E esses pequenos Sim. detalhes, eles vão fazer uma diferença na nossa vida e na vida das pessoas, né? E eu agradeço muito, porque os seus ensinamentos foram maravilhosos, eu acho que ajudou muito nessa questão, né? As pessoas vão se beneficiar de perceber que as pequenas coisas fazem uma grande diferença. A Calanto agradece muito nesse sentido e, assim, vamos nos preparar para a gente falar sobre isso outras vezes, outras, né, em outros momentos, para os familiares, que eu acho que é importante, né? E também na formação dos cuidadores, né? Você quer deixar algum contato? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que a gente está quase no finalzinho, doutor. Desculpe, não entendi, cortou no final agora. Se você quer deixar algum contato seu, alguma questão para as pessoas te encontrarem, né? Porque a gente está finalizando. Tá, eu vou deixar. Bem, acho que quem entrou aí, eu vou deixar meu e-mail, né? Marcelo Canela com dois L's, ponto, ONE, @gmail.com, tá? E, bem, eu agradeço a todos aí que puderam assistir a live, e eu sei que às vezes as pessoas estão chegando em casa, alguns já estão voltando à rotina, e quem puder aí indicar e mais pessoas puderem ver esse vídeo, eu acho interessante aí, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Como que vai fazer o melhor para o seu avô, avó, mãe, tio, tia que esteja em casa, e como é que pode minorar aí os efeitos aí nessa pandemia. E agradeço muito o convite. Tá, muito obrigado, Silvia. Obrigada. A gente vai se organizando, né? Então, foi excelente. Muito obrigada. E até uma próxima vez. Muito obrigada. Tá ótimo, muito obrigado. Boa noite. Nós agradecemos muito todo mundo que esteve na live, que participou, que fez perguntas. Amanhã a gente tem um encontro com o Dr. Miguel, que ele vai falar sobre depressão e ansiedade. É um assunto super interessante. Eu acho que ele vai ser interessante não só para a questão do idoso, mas para todo mundo, para a gente entender como é a ansiedade, para a gente entender esse momento todo que nós estamos vivendo de pandemia, né? Então, divulgue a live de amanhã para o Dr. Miguel. Agradeço todo mundo. Muito obrigada.